Production. Eu fiquei responsável pela organização do terceiro encontro Centro-Oeste de História da Mídia, que é realizado pela Rede Elcar, né, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia. Nós começamos nossos primeiros eventos em 2003, eram nacionais, a intenção era fazer até 2008, só nacionais. 2008 a gente completava 100 anos aí da primeira comemoração da história da mídia brasileira e 200 anos do primeiro jornal. Mas em 2008 a gente resolveu transformar a rede numa associação e a partir de 2010 nós incentivamos os regionais e a ideia é exatamente potencializar a pesquisa em cada uma das regiões para fortalecer a associação e disseminar a iniciativa em história da mídia. E eu acho que a cada ano a gente está conseguindo mais adeptos em todas as regiões. Eu acho que é muito importante trazer esse evento para o UFMS, tá? Porque a gente faz um trabalho sobre a história do jornalismo e a UFMS está inserida nesse circuito de pesquisa, nesse circuito de publicação sobre a história das mídias, é muito importante para a cultura regional e para a pesquisa regional. Eu acredito que seja muito importante e interessante saber o que tem sido produzido aqui na região Centro-Oeste, né? Então eu acho que é um espaço de você fazer interlocuções, de você conhecer novas pesquisas que estão sendo feitas na área. Nós tivemos duas palestras, uma delas relacionada ao cinquentenário do surgimento da televisão na região Centro-Oeste, onde nós tivemos dois professores e mais um jornalista discutindo um pouco esse cenário da época, esse pioneirismo do que era fazer televisão e o quanto que a televisão mudou a realidade e a preservação da memória, da cultura da região Centro-Oeste, né? E nós tivemos como tema principal do evento uma palestra que foi proferida pelo professor Antônio Hohlfeld, que ele falou sobre o tema mídia, fluxos migratórios e diáspora, né? Uma perspectiva histórica em relação a esse tema, onde ele fez um resgate muito interessante, mostrando que a imprensa, desde que o mundo é mundo, né? Ela sempre viveu e sofreu, né? E esses movimentos, ao longo da história da humanidade, acabaram também acarretando o surgimento dos meios de comunicação. É um tema que está dentro de todas as nossas sociedades, né? Um tema que recorrentemente está na mídia nos últimos anos, sobretudo. A questão dos haitianos no Brasil, entrando pelo Acre e indo para São Paulo. A questão da migração anterior, da diáspora nordestina para o norte. A questão da diáspora do sul para o centro-oeste. E agora a gente tem muito patente as diásporas ocasionadas pelas guerras na África e na Ásia. Então a gente tem guerra na Nigéria, guerra na Síria. E todo dia você tem algum fluxo migratório pelo mundo. Desde que a gente começou a imprimir jornal, isso aparece nos nossos anais. Como professor aqui do curso de jornalismo da UFMS, né, venho realizando algumas pesquisas sobre a história do fotojornalismo em Mato Grosso do Sul e mais especificamente em Campo Grande. Então foi uma oportunidade muito boa de trazer esse trabalho sobre a história do fotojornalismo aqui para a Rede Elcar. O meu artigo ele é um levantamento bibliográfico de pesquisas que mostram a representação dos indígenas na imprensa de Mato Grosso do Sul, né? Para avaliar como que essas pesquisas elas veem a cobertura dos jornais aqui do Mato Grosso do Sul nas questões dos povos indígenas. Essa é a primeira vez que eu participo, né, de um evento da Rede Elcar, já acompanho o evento já há alguns anos, mas é a primeira vez que eu participo. Então essa é a segunda vez que eu participo, mas é a primeira vez que eu participo de um regional, o outro foi nacional. A expectativa que eu tenho é de troca mesmo, de conhecer outros trabalhos e de poder colocar o trabalho que eu fiz para que outras pessoas conheçam. A gente gosta de colocar os nossos trabalhos na rua. Eu tô achando muito legal, assim, eu estive hoje tanto nas palestras quanto no GT e eu acho muito enriquecedor você poder ouvir o que as pessoas têm para falar, para você também compreender um pouco da história da mídia aqui na região, né, pra gente entender como é a mídia hoje. Eu acho que é importante a gente ter um olhar também para a história dela. Então, nesse sentido, tem sido muito rico para mim. Isso é muito significativo porque
Nós estamos apresentando aqui trabalhos que são produzidos pelos nossos professores, pelos nossos acadêmicos, refletindo mais especificamente a história dos veículos de comunicação da região Centro-Oeste, né? E que se nós não fizermos esse levantamento, se nós não fizermos esse registro histórico, obviamente que ninguém mais fará, né? E nós conseguimos obter um bom resultado em termos de número de participantes, em termos de números de trabalhos apresentados. Então foi um volume de material que inclusive superou as nossas expectativas, né? Sim, gostei muito da organização. Estive em Campo Grande 15 anos atrás, no Intercom, e voltei agora, a cidade está transformada. Em termos de evento, a organização está muito boa, o nível da mesa de manhã, a participação nos GTs, né? A gente teve aí nos últimos dias uma adesão muito grande de pesquisadores querendo apresentar seus trabalhos. Então eu acho que sim, está acima das expectativas.